E aí, já parou para pensar que alguém pode ter um direito claríssimo, mas não conseguir lutar por ele na justiça por pura falta de dinheiro? Pois é, uma decisão super importante do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, veio para mudar as regras desse jogo. E é exatamente isso que a gente vai entender agora, ponto por ponto. A grande questão que essa decisão toda busca responder é bem direta, mas olha, é poderosa. Será que o salário de uma pessoa, sozinho, pode simplesmente fechar as portas da justiça para ela? É atrás dessa resposta que a gente vai agora. Ok, vamos começar do começo, né? O que é, afinal de contas, essa tal de gratuidade da justiça, ou justiça gratuita? E para quem ela serve? Pensa nela como uma garantia fundamental que está lá na nossa Constituição. A lógica é muito simples. Grana não pode ser um impeditivo para ninguém buscar seus direitos. É o Estado dizendo, olha, não consegue bancar os custos do processo? Fica tranquilo, a gente garante o seu acesso mesmo assim. E olha, não estamos falando de pouca coisa. O benefício cobre uma lista bem grande de despesas que aparecem no meio de um processo. Coisas como taxas do tribunal, honorários de peritos, até exames bem caros, tipo um teste de DNA. Se for somar tudo, os custos podem virar uma muralha, impedindo muita gente de seguir em frente. Tá, mas se a lei parece ser tão clara, onde é que estava o problema? Por que o STJ precisou entrar nessa história? A questão toda, o X da questão, era o jeito como os pedidos estavam sendo analisados e, muitas vezes, negados. A lei em si parte de um princípio muito importante, que é a presunção de veracidade. O que isso quer dizer? Que quando uma pessoa comum declara que não tem condições de pagar, a justiça, a princípio, confia nela. A palavra dela tem peso, sabe? Só que, na prática, o que vinha acontecendo era bem diferente. Vamos imaginar o João, um servidor público. Ele entra com o pedido de gratuidade. Aí o juiz pega o contra-cheque dele, vê lá, R$ 6.000, e simplesmente decide, não, a minha régua aqui no tribunal é R$ 5.000, pedido negado. E pronto, fim de papo. Um único número definia o destino de um direito constitucional. E é aqui que acontece a grande virada de chave. A gente sai de uma análise fria, matemática, de planilha, e vai para uma análise humana, que olha o contexto da pessoa. É a diferença crucial entre aplicar uma regra de forma cega e fazer justiça de verdade, olhando para a vida real. Foi exatamente para acabar com essa confusão, para unificar o entendimento no país inteiro, que o Superior Tribunal de Justiça entrou em campo e deu uma decisão que fez história. E essa solução tem nome e sobrenome, tema 1178. É bom guardar esse nome. Ele funciona como um novo manual de instruções, que é obrigatório para todos os juízes do Brasil. Basicamente, veio para botar ordem na casa. Então, o que esse tema diz de tão importante? Dá para resumir em 3 pilares, 3 regras de ouro. Primeira, está proibido negar de cara só olhando o salário. Ponto. Segunda, se o juiz desconfiar de algo, ele não nega. Ele primeiro tem que pedir para a pessoa comprovar a situação dela. E terceira, e super importante, o salário e os bens podem até ajudar na análise, mas nunca, nunca podem ser o único motivo para negar o benefício. Certo, na teoria parece ótimo, mas e na prática? Como é que isso funciona no dia a dia do fórum? Vamos ver o passo a passo de como um pedido desses tem que ser analisado a partir de agora. Para a gente entender bem a diferença, vamos conhecer a Regina. Ela pede a justiça gratuita, mas, ao analisar o caso, o juiz vê que ela tem um carro e um imóvel no nome dela. No sistema antigo, isso seria um negado quase automático. Mas com a nova regra do STJ, a história muda de figura. O processo agora é outro. O juiz não pode mais simplesmente negar. Ele é obrigado a chamar a Regina no processo e dizer, olha, Regina, eu vi aqui que você tem esses bens. Me explica melhor a sua situação financeira. E só depois de dar a ela essa chance de se defender, de mostrar suas dívidas, suas despesas, é que ele vai poder tomar uma decisão informada. E tem mais, a decisão do STJ trouxe uma outra camada de inteligência para o processo. Não é mais uma questão de tudo ou nada, sabe? 80 ou 80. Para entender isso, vamos dar uma olhada no caso do Carlos. Aqui a gente vê como os números passam a ser usados de um jeito mais inteligente. O juiz olha a renda do Carlos, R$ 4.000, mas também leva em conta as despesas reais dele. E qual pode ser a conclusão? Que talvez ele não precise de uma isenção total, mas também não aguenta pagar tudo de uma vez. A solução, um benefício parcial. Pode ser um desconto de 50% nas custas, ou quem sabe a chance de parcelar o valor. O salário aqui não serve mais para excluir, mas para modular a ajuda.
Ok, depois de passar por tudo isso, qual é a grande lição? O que essa decisão do STJ realmente muda na forma como a justiça funciona no Brasil? A mensagem é forte e muito clara. Não dá para fazer justiça com uma calculadora na mão. É preciso olhar para a pessoa, para a vida dela, para o contexto. É sobre entender a história que existe por trás dos números de um contra-cheque. E a própria decisão do STJ resume isso de forma perfeita. Tratar todo mundo com igualdade, com isonomia, não é aplicar a mesma régua para todo mundo, de forma cega. Muito pelo contrário, é analisar cada caso de forma individual para garantir que o acesso à justiça seja de fato real e efetivo. E a gente encerra com essa reflexão. Essa decisão do STJ é, sem dúvida, um passo gigantesco para uma justiça mais humana e mais justa. Mas o trabalho não acaba aqui, né? O grande desafio agora é fazer com que essa nova mentalidade se torne padrão em cada fórum, em cada tribunal do país. Como a gente pode garantir que a porta da justiça esteja sempre aberta, sendo a regra e nunca a exceção? Fica aí a pergunta para todo mundo pensar.